O bate-papo na saúde de hoje é com o sanitarista Paulo Amarante. Você vai conhecer a história de vida de um dos principais atores que lutaram pela mudança do modelo de assistência psiquiátrica no Brasil. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui no Bate-Papo na Saúde, Sanitaristas, e poder escutar um pouco das suas histórias de vida, história profissional. Prazer é meu, é com grande satisfação que eu participo desse programa. Paulo, vamos começar lá em 1952, quando você nasceu em Colatina, no Espírito Santo. Quais são as suas memórias de infância, memórias familiares? Bem, é muito tempo, né? Eu me lembro, Colatina é uma cidade, ficava no meio da estrada de ferro Vitória, Minas, no Vale do Rio Doce. Foi praticamente destruída agora com esse desastre de Mariana. Ficava beirando o Rio Doce, um rio bonito, muito largo, muito extenso, assim. O Rio Grande vem até o Atlântico, né? E a linha do trem cortava a metade da cidade. Então a minha infância foi marcada muito pela presença do rio e do trem, essa ideia da viagem. A gente ia, enquanto menino, íamos todos para a beira da estrada de ferro, da linha, ver o trem passar e brincarmos contando, tentando adivinhar o número de vagões, se o último vagão em geral era minério, era par ou ímpar. E também o grande meio de viagem para ir a Vitória, capital, né, que é a capital do Espírito Santo, era de trem. Então a gente viajava de trem, e as viagens de trem são inesquecíveis, entendendo? Uma lembrança de memória muito, muito bonita, uma memória muito forte. E a família, irmãos, pai, mãe? Meu pai e minha mãe foram para Colatina, ele morava em Vitória, onde nasceu meu irmão mais velho, e depois foram para Colatina. Meu pai foi ser gerente do IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, era um funcionário público, e minha mãe trabalhava com ele. Nós morávamos na mesma casa que era o IAPC, quer dizer, eu nasci dentro de uma repartição pública, fui criado numa repartição pública, meu pai trabalhava aí, atendia, era muito querido, sempre guardo muito essa memória, uma pessoa considerada muito sensata, muito séria, muito honesta. Fui criado em escolas religiosas, estudei em escolas religiosas o tempo todo, fui coroinha, fui ser seminarista, quase fui ser padre, né? Mas isso tudo para dizer assim, uma infância muito voltada para uma vida muito dedicada da minha mãe à igreja. Minha mãe trabalhava com pobres, com presidiários, sempre foi uma pessoa voluntária a se dedicar às pessoas relacionadas à igreja. E eu acho que esse espírito um pouco de solidariedade eu peguei muito dela e dele. E essa vivência, né, na igreja, com a solidariedade, como você mesmo disse, foi o que levou você a fazer uma opção pela medicina? Duas coisas assim, eu acho que são importantes que eu me lembro sempre, né? Uma, assim, existia um louco de rua lá em Colatina, João de Deus. Eu era menino, eu me lembro João de Deus, dormia ali em casa, minha mãe dava alimentação, comida a ele quase todos os dias, e ele andava, e eu tinha assim um afeto especial pelo João de Deus. E outro, um primo querido meu de primeiro grau, que tinha sido internado muitas vezes em muitos hospícios e sofreu muito nessas instituições, e que nós, os filhos, eu, meu irmão, que também virou psiquiatra, e minha irmã, acabamos pedindo que minha mãe cuidasse dele. Ele morou muitos anos em casa. Desde que ele passou a morar com a gente, ele nunca mais foi internado. Isso me chamou a atenção. E esses dois sujeitos, as duas pessoas, marcaram muito a minha vida e me deixaram muito curiosos com a psiquiatria. Acredito que o meu irmão também, os dois viram psiquiatra. Então você já começou a medicina já pensando na psiquiatria? Comecei pensando eu gostava muito, a ideia, eu tinha muito sempre, eu li Nietzsche, eu tinha 16 anos, lia filosofia, gostava de ler trabalho de história, sociologia, então a questão da mente sempre me intrigou muito, né, do inconsciente, essas leituras, e eu tinha grupo de filosofia,
ao mesmo tempo tive um grupo de astronomia, então eu gostava aquilo que não se pode responder, né? Então a psiquiatria, para mim, era o que mais se aproximava disso, dessa interface com a filosofia, com a sociologia, com as ciências humanas, né? Com o místico, com o desconhecido, no campo da medicina, é o que mais se aproximava aí. E na década de 70 e década de 80, né, como é que você encontrou o modelo psiquiátrico da época? O modelo psiquiátrico ele é mais ou menos universal, né? É centrado nessa ideia de que o sofrimento mental ou o transtorno mental, seja qual for o nome que se dê, ou genericamente se fala loucura, é incurável, as pessoas são perigosas. Essa é a visão, é o estigma que tanto o senso comum quanto a própria medicina dava e ainda dá, né? A ideia que concebia esse sujeito assim. Então, os hospitais eram sempre macro-instituições abandonadas, desassistidas, com um amontoado de pessoas desnutridas, mal vestidas, às vezes nuas. Eu fui trabalhar no primeiro hospital psiquiátrico da minha vida, foi algo decepcionante para quem sonhava trabalhar com medicina, cuidar das pessoas, encontrar uma instituição que tinha muito mais características de um campo de concentração, de um cárcere, do que uma instituição de provimento de saúde, de cuidado, de acolhimento. Foi no Hospital Colônia Adalto Botelho, na Grande Vitória. Exatamente, foi o primeiro hospital, Hospital Colônia Adalto Botelho. Na época eram muito comuns esses hospitais colônia. O que eram hospitais colônia? Eram hospitais que eram fora da cidade, com grandes campos, onde supostamente os loucos, alienados, os pacientes, trabalhariam para serem recuperados, né? O trabalho funcionava como terapêutico, o trabalho terapêutico, mas na verdade era um grande espaço de isolamento, de segregação, de abandono. E foi nesse momento que você começou a questionar esse modelo psiquiátrico? Logo que eu cheguei, eu fiquei muito surpreso, né? Primeiro, eu gostava de música, sempre gostei de música. Eu sempre gostei de política e de música. Eu era do diretório acadêmico, onde tive muitos problemas na época da ditadura. Um diretório acadêmico questionador, nós tínhamos um posicionamento político de crítica à ditadura. Por outro lado, a gente fez uma banda de música, de estudantes de medicina, né, que tocavam. Quando eu ia para o hospital, eu levava o meu violão, porque ficava um plantão 24 horas. No hospital, eu levava o violão e comecei a tocar com os internos, né? E fui imediatamente repreendido pela direção, dizendo que não era digno para um médico ficar tocando violão com os pacientes. Isso demonstrava até para os funcionários uma certa posição irresponsável, né? Ingênua. E eu imediatamente repliquei que irresponsável era tratar as pessoas daquele jeito. E fui demitido. Fui logo demitido desse primeiro hospital. O meu estágio, né, foi suspenso. Ali nasceu a musicoterapia? Não, nasceu essa possibilidade de tocar, de fazer música com as pessoas, né? Aí eu sempre assim, eu entrei na musicoterapia, fiz o primeiro curso de musicoterapia que teve aqui no Brasil. Eu vim do Espírito Santo para o Rio fazer musicoterapia com uma pessoa que começava a desenvolver o método, Rolando Benezon, e eu comecei a descobrir que mais do que a terapia, assim, levar a música como uma técnica terapêutica, a música ela tem um potencial de invenção da vida, da subjetividade, de transformação das pessoas, que ela não precisa de nenhuma racionalidade técnico-científica. A música, o teatro, a pintura, a arte de uma maneira geral, elas seriam fundamentais. Então eu comecei a me desviar da musicoterapia para fazer música, para trabalhar com a música, para lidar com os seres, com as pessoas, através da música, e descobrir coisas maravilhosas. E esse seu incômodo com esse modelo psiquiátrico, os seus questionamentos, sofreu também influência foram muito inspirados também pelo movimento da psiquiatria democrática que veio da Itália. Queria que você falasse um pouco desse movimento e também do Franco Basaglia. Você conheceu? Conheci o Franco Basaglia. Então, eu vim do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, na expectativa assim, que aquele manicômio horrível que eu conheci no Espírito Santo era porque era um estado pobre, sem recurso, num manicômio na Grande Vitória, que na época nem se usava a expressão, numa cidade periférica, Cariacica,
e que eu chegando no Rio eu encontraria hospitais bonitos, onde a medicina psiquiátrica pudesse ser exercida com dignidade, com qualidade, etc. Fiquei surpreso, vi a mesma coisa. Depois eu descobri que os manicômios são todos iguais e fiquei muito surpreso e comecei a questionar aqui também no Rio. Então, com mais 2 colegas fizemos um manifesto de denúncia da situação, também fui demitido pelo ministro, diretamente pelo ministro da Saúde, no ano de 78. Nesse ano, por coincidência, então criamos um movimento de trabalhadores de saúde mental, que acabou assumindo um caráter nacional. Teve um encontro aqui no Rio de Janeiro sobre psiquiatrias alternativas, críticas à psiquiatria, no qual de uma vez só vieram vários desses grandes nomes, o Franco Basaglia, Roberto Castel, Félix Guattari, Ronald Lang, David Cooper, Thomas Asch, Howard Becker, né? Grandes nomes, Erving Goffman, os maiores grandes nomes ainda hoje dessa crítica ao modelo psiquiátrico tiveram e eu pude conhecê-los. Basaglia foi mais importante porque nesse mesmo ano de 78 tinha sido aprovada na Itália a lei antimanicomial, ainda hoje a mais avançada do mundo, chamada de Lei Basaglia. Aí começou esse movimento de reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Começou o movimento de reforma. Tinha começado, como eu falei, já com a greve, esse movimento da força, que foi a primeira greve do setor público do Brasil no final da ditadura. Mas se consolidou esse movimento em 78, simultaneamente, enquanto da reforma sanitária também se consolidava. Eu me lembro que na primeira semana que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava na residência do hospital, entraram alguns colegas falando que iam fazer uma reunião para criar o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, se eu não queria ir na reunião. E eu fui. E no primeiro dia de reunião eu conheci Sérgio Aroca, conheci Temporão, conheci uma série de outras pessoas. Foram muitos parceiros nessa luta. E já estavam lá, essa turma. Então, o primeiro núcleo de saúde mental que nós organizamos, antes do Movimento de Trabalhadores, foi no SEBS. Foi o núcleo de saúde mental do SEBS. A ideia era criar dentro do SEBS, tinha o núcleo de saúde do trabalhador, com Ana Maria Tambellini, Ari Miranda e outras pessoas. Os grupos vêm todos daí. Jair Nilson Paim, estava todo mundo envolvido lá no SEBS. Davi Capistrano. E eu tive um pouco essa missão de organizar o núcleo de saúde mental do SEBS. Quando começou a questão lá da DINSAM, da Divisão Nacional de Saúde Mental, eu já tinha uma certa elaboração dessa questão da reforma psiquiátrica, do fracasso do modelo asilar, do papel que a psiquiatria tinha como instrumento, aparelho de repressão, aparelho de exclusão, etc. E Paulo, você e seus parceiros, né, líderes desse movimento de reforma psiquiátrica, vocês encontraram muita resistência para a reforma? No início, a Associação Brasileira de Psiquiatria apoiou muito o movimento, apoiou muito esse movimento de transformação. Quem se opunha realmente era a Federação Brasileira de Hospitais, a FBH, os donos de hospitais, muitos deles psiquiatras, né? Mas a categoria ela apoiava porque sentia uma necessidade de renovação e de mudança. A Federação de Hospitais é que não, né? Mas só para situar esse momento inicial, assim, quando em 79 nós fomos para Brasília apresentar a proposta do SUS, que nós decidimos, o Sérgio Aroca ia ler na Câmara dos Deputados o projeto do SUS, que foi o SEBS que apresentou. No mesmo dia, logo após o Aroca falar, eu apresentei a proposta da reforma psiquiátrica. Então a gente foi andando juntos. O movimento de saúde mental ficou tão forte, tão plural, interdisciplinar, né, que um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, um terapeuta ocupacional, um artista plástico, eles podem discutir o projeto terapêutico com o psiquiatra e quebrou aquela ideia da hegemonia, o que não é ruim para a psiquiatria, mas alguns psiquiatras consideram. Eles eram os grandes definidores do projeto terapêutico, do que fazer, etc. Nós conseguimos fazer disso um projeto coletivo, não só multiprofissional, mas que envolve também o familiar, envolve a própria pessoa, né? Ele sai daquele lugar de paciente, do doente, do objeto só da nossa atuação, para ser um ator, a discutir, a debater, a protagonizar o seu próprio tratamento.
Tá certo, Paulo, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí que daqui a pouco eu volto com mais Paulo Amarante e vamos ouvir um pouco mais dessas histórias de vida, história profissional desse grande sanitarista. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. O Bate-Papo na Saúde Sanitaristas está de volta e o convidado de hoje é o Paulo Amarante, ele que foi um dos pioneiros da reforma psiquiátrica brasileira. Paulo, no meio da reforma psiquiátrica, tinha uma profissional, uma médica chamada Nise da Silveira, que também foi um ícone da psiquiatria. Como é que foi a sua relação com ela e a relação dela com a reforma? A Nise tinha uma função muito importante, né, que era a de questionar os métodos, o modelo psiquiátrico tradicional e nos defender nesse sentido, de demonstrar que era possível lidar com as pessoas com diagnóstico psiquiátrico de uma maneira diferente. Procurando conseguir, por meio das atividades diversas, que os doentes exprimissem os conteúdos mais profundos, muitas vezes, de suas vivências internas. Esse papel dela foi fundamental e ela foi pioneira e não é à toa que ela criou um movimento dos mais importantes internacionalmente. Paulo, os ideais do movimento da reforma psiquiátrica, eles chegaram até a universidade? Conseguiram entrar nas universidades brasileiras? Muito pouco. Esse é um dos grandes pontos frágeis da reforma psiquiátrica, e eu acho que também do SUS, da reforma sanitária. Se conseguiu muito pouco influenciar na formação. É como se nós... Por isso eu coordeno um curso na Fiocruz há mais de 30 anos, em que a gente fala, nós temos que reformar os profissionais também, não só a saúde, porque os profissionais saem ainda muito formados para uma visão da profissão liberal, individualizada, centrada na doença, né, nas instituições, no caso da psiquiatria, fechada. Conseguimos muito pouco influenciar a formação. As universidades continuaram formando de uma maneira muito tradicional para o mercado, um mercado privado, um mercado elitista. Né? Então, e continua até hoje? Continua predominantemente até hoje, talvez hoje ainda mais claro essa definição, esse objetivo da formação. Então são poucas as instituições que têm uma formação. Por isso, no caso do nosso curso da saúde mental, a Fiocruz foi pioneira, também pioneira, o primeiro curso de saúde mental e atenção psicossocial nesse país há quase 40 anos, né? Foi da Fiocruz. Porque as universidades tradicionalmente não formavam, como a Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública, tinha como missão formar quadros para a atenção pública, né? Então nós reformávamos esses quadros visando a atenção pública, construindo um outro objetivo, uma outra forma de trabalhar com a equipe, trabalhar coletivamente, trabalhar no território. Essa foi a nossa construção. As universidades continuam fechadas e talvez mais agora ainda, como uma certa privatização mais forte do ensino, voltadas para o mercado e não para a saúde coletiva. Pode haver um retrocesso, então? A sensação que tem, se nós não resistirmos, lutarmos, demonstrar a própria sociedade, né? Porque as pessoas que experimentam, se fala muito mal do SUS, da saúde pública, etc., mas as pessoas que experimentam atenção primária, por exemplo, no caso da saúde mental, um centro de atenção psicossocial, elas sentem, percebem, observam e reivindicam depois desse serviço, que é muito diferente de ter uma consulta psiquiátrica ou ter uma internação. Você acha que hoje o SUS, ele dá conta de receber essa população? Como é que você avalia a estrutura do SUS hoje para a saúde mental? Olha, eu sempre quero mais, né? Eu sempre achei que deviam ter mais CAPs, mais residências, mais recursos para cooperativas, mais recursos para projetos culturais e desportivos. Tem uma série de outras coisas que se pode fazer para que as pessoas
tenham vínculos, criem laços entre elas, com a cidade, com o território, com a cultura. E hoje tem duas situações, dois problemas, né? Dois problemas que acho que merecem atenção, que é a excessiva medicalização, principalmente na psiquiatria, né? Principalmente no público infantil. A cada momento a gente vê um novo transtorno, e o problema do crack também. Você acha que é preciso repensar a psiquiatria, a atenção à saúde psiquiátrica, levando em consideração esses problemas? Acho sim. Os dois são drogas, né? Drogas psiquiátricas e drogas Sim. ilícitas. A OMS declarou pela primeira vez que a prescrição exagerada de antidepressivos é um problema de saúde pública pior do que a própria depressão. Então, essa é uma questão fundamental. Nós sabemos exatamente o limite do uso de drogas, os interesses que tem por aí, que interferem, inclusive, na produção de conhecimento sobre o valor das drogas, né? Nós temos que aprofundar esse debate. Por outro lado, a questão das drogas ditas ilícitas, nós temos que discutir se o proibicionismo, a guerra às drogas, tem sido a melhor solução. Não é questão de dizer que vamos liberar as drogas para todo mundo, mas a regulamentação das drogas é uma atuação importante, fundamental. Paulo, você está falando da Fiocruz, né? Onde a gente está gravando agora o Bate-Papo na Saúde Sanitaristas, nesse lugar belo que a gente tem aqui. 1989, você veio para cá. Como é que você chegou até aqui? Olha, eu fui convidado pelo Sérgio Aroca para ser o coordenador de saúde mental quando ele foi secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Começamos o projeto da reforma psiquiátrica aqui no estado do Rio. O Aroca era simultaneamente presidente da Fiocruz. Uma série de questões políticas, ele teve que optar entre a secretaria e a Fiocruz. Ele optou pela Fiocruz e me convidou para vir para cá, para abrir uma área de saúde mental que não tinha. Então eu vim e aí criamos o LAPS, Laboratório de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, LAPS. Embora eu já participasse do curso, nós já tínhamos esse curso que era em convênio do Ministério da Saúde com a Fiocruz. Embora a Fiocruz fosse do Ministério, mas esse curso, então eu passei a coordenar o curso e a montar uma política permanente de pesquisas, né, de atuação, de trabalhos sociais, culturais nessa área, ampliando para além da mera assistência psiquiátrica, essa visão que eu ajudei a construir no Brasil da reforma psiquiátrica como um processo social, cultural, de transformação da relação da sociedade com o tema da loucura, com as pessoas que sofrem de alguma forma, e isso transbordou o campo meramente de um novo modelo assistencial muito importante, mas também a questão da cidadania, dos direitos políticos, dos direitos sociais, dos direitos humanos, né, o campo jurídico-político, o campo sociocultural, quando depois criamos aqui com o ministro Gilberto Gil a política de loucos pela diversidade, nessa área de cultura. Então foi todo um trabalho de ampliação e a gente consolidou aqui o LAPS. E o mundo nunca precisou tanto aprender essa convivência. Um dos segmentos mais incompreendidos da nossa sociedade é o que agrega os portadores de sofrimento mental. Agora, Paulo, além do Paulo sanitarista, psiquiatra, você já falou do Paulo músico, agora também tem o Paulo escritor, o Paulo documentarista e o Paulo comunicador. Queria que você falasse um pouco dessas suas vertentes. Eu faço um pouquinho, pelo menos tento, né? Agora não tanto. Eu estudei saxofone, fiz Vila Lobos, tive um grande mestre chamado Paulo Moura, fiz teatro, tive uma banda de música, de médicos. Jandira Fegali era a nossa baterista. Ganhou prêmio como documentarista? Ganhei prêmio como documentarista, fiz um documentário chamado Crônicos sobre a instituição psiquiátrica. Agora, com a Associação Brasileira de Saúde Mental, produzi um vídeo. Sempre estive envolvido na questão aí da arte e da cultura. O pessoal da banda Harmonia Enlouquece diz que eu sou meio padrinho da banda, os cidadãos cantantes. Estou sempre ligado
coordenei esse projeto na época do ministro Gilberto Gil, Loucos pela Diversidade, em que eu tive muito contato com a produção artística cultural nesse campo, que nós não usávamos, embora o título Loucos pela Diversidade, mas esse apelo de que eram pessoas com transtorno, nada disso. É arte, música, teatro, cinema, vídeo, e isso me encontrei, juntei as duas áreas, a minha da psiquiatria, da luta pela reforma psiquiátrica, antimanicomial, e um pouco essa parte da arte e da cultura, que são elementos fundamentais da vida, e, portanto, eles devem estar permanentemente, né? A luta, dizia um grande jornal da reforma psiquiátrica dos anos 70, onde também há prazer, né? E vice-versa. E você, sem dúvida, agora é uma referência, né, da saúde mental. Você ainda tem alguma missão? A minha missão é continuar otimista, né, falando para as pessoas, os jovens que ainda me seguem, me acompanham, me leem, né? Estou escrevendo um livro novo, lancei 2 livros agora, um sobre direitos humanos e saúde mental. Como editor, lancei o livro junto com a editora Fiocruz, o Fernando Freitas, do Robert Whittaker, que é o livro sobre a medicalização. E estou lançando um livro de causos meu, histórias sobre uma certa inspiração do Anthropological Blues, né? A ideia do fazer antropológico que não está no livro de metodologia. É aquele contato quando você entra com as pessoas, faz as relações, né, que estão fora do método, extra-método. Eu estou escrevendo, tem os causos lá de Colatina, os causos da reforma, o caso da minha doença que recentemente foi marcante na minha vida. Né? Em 2013 você teve um câncer, trouxe muita reflexão? Muita reflexão. Primeiro, assim, eu ouvia, por isso não se deve falar muito dentro de UTIs, né? Eu via muitas impressões de que era um caso perdido, fui desenganado algumas vezes, depois que eu não ia novamente ter as mesmas capacidades intelectuais, cognitivas e físicas, né? E me sinto praticamente recuperado, vejo como é importante a gente... nem sempre resolve, né? Mas em alguns casos resolve. No meu, lutar, acreditar que vai viver. Queria muito, dentro da própria UTI, eu fiz reunião para organizar o Congresso da Abrasmo em Manaus. Entendeu? O médico botando todo mundo para correr, que não podia, e eu querendo fazer, então, esse desejo de viver, de fazer as coisas, de um projeto coletivo que eu me inseri. Eu não pensava só também na minha família, na minha mulher, no meu filho, mas eu não queria só isso, eu queria voltar para atuar, para acabar o projeto que nós tínhamos, e eu acho que isso é fundamental, a gente ter realmente um apego a um projeto coletivo, um projeto que nos ultrapassa, da vida também para nós, né? Isso é importante. Que bom que você conseguiu. A gente Obrigado. que ganha ouvindo essas histórias da sua vida e vendo que você ainda tem muito a contribuir com a saúde pública. Muito obrigado Paulo. por esse bate-papo na saúde. Muito obrigado. Eu que fico feliz. O Bate-Papo na Saúde Sanitaristas vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!